E aí, pessoal? Então vamos continuar? Essa é a parte 2. A parte 1, para quem está chegando nesse vídeo aqui de primeira, caiu de paraquedas aqui, esse é o segundo vídeo onde eu explico sobre alguns motivos sobre o meu desligamento da instituição religiosa chamada Congregação Cristã no Brasil, né? Mais conhecida como CCB, certo? Então, assistam lá o primeiro vídeo, né? Vou postar, já postei, na verdade. Então, eu não sei se já carregou, mas tô postando aí. Provavelmente já carregou, sim, com certeza. Mas enfim, vamos lá. Então, a segunda parte eu estava já começando a abordar sobre regras humanas, ensinamentos humanos, filosofias humanas. E com base nesses princípios e sabedoria humana, criam princípios, regras e costumes, usos e costumes, esses negócios todo que cuida da aparência. Ou seja, dá uma aparência de crente para a pessoa. Eles falam, não, esse daí é salvo porque ele consegue cumprir todas essas regras. Ele está salvo, né? Mas não, a gente vê que os fariseus não foram salvos, né? Não creram em Jesus Cristo. Ele lá, habitando em carne e osso, né? O verbo encarnado, no meio deles, cumprindo todas as profecias que os fariseus conheciam de ponta a ponta, de cor e salteado. E eles não creram. Eu falo, não, esse não é o Messias, porque eles queriam um chefe militar, ok? Eles achavam que o Messias seria um chefe militar que livraria Israel e daria liberdade para Israel da tirania dos romanos e tal, né? Enfim. E só que não. Os fariseus eram aqueles caras religiosíssimos, e faziam longas orações e, todo aquele aparato, andava com os roupões e tudo, aquela aparência de religioso, sabe? Religiosidade, isso também mata. Me desculpe aí, tem um cachorrinho da vizinha aqui, tá latindo só por Deus, mas enfim, vamos dar continuidade. Espero que vocês foquem na minha voz, ok? Então vamos lá. Sobre usos e costumes, e aí vamos entrar aqui com base nas escrituras, o que o cristianismo é, né? Como deve ser a vida de um cristão que realmente se adequa aos princípios cristãos, certo? Os princípios cristãos, o fundamento dos princípios cristãos estão todos aqui, certo? Como eu disse no vídeo anterior, aqui é o manual do cristão, certo? Então vamos lá. Colossenses capítulo 2, vou ler primeiro o versículo 18, né? Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Ou seja, as pessoas criam regras humanas e às vezes usam até a Bíblia, tá? Eu falo pra vocês, usam até a Bíblia, falam que não, é fundamentado bíblico, tá? É fundamentado nas escrituras, não sei o quê. Porque tem uns aí que lê as escrituras, só que usa as escrituras para colocar os seus princípios humanos com base em um versículo isolado, fora de contexto, não entende o que está escrito ali, então usa aquilo para fundamentar uma heresia. Satanás fez isso na tentação com Jesus. Lembra que eu citei a tentação de Jesus no deserto? 40 dias, 49, teve fome, Satanás lá. Não tem pão? Tá escrito, pô. Né? E aí começou a usar o que estava escrito nas escrituras. Beleza. Aí Jesus também começou a usar o que estava escrito nas escrituras. Por isso que a gente tem que saber. Porque Satanás, ele conhece as escrituras mais do que qualquer teólogo desse mundo. Certo? Então vamos lá. Colossenses, já li o 18, certo? Vocês tenham cuidado, tenham cuidado. Como que vocês vão ter cuidado? Tomando conhecimento do que está aqui, ó, na palavra de Deus, nas escrituras. E vocês vão ter discernimento. Discernimento não é um dom. Ah, Deus me deu o dom do discernimento. Não, não, filho. Discernimento é aqui, ó. Tu lê a Bíblia e entende isso aqui, ó. Ora, lê a Bíblia orando, Deus vai te dando discernimento. Não é um dom que vai... Oh, tô aqui dormindo e Deus me deu o dom do discernimento. Não, não, não existe isso, não existe. Entendeu? Discernimento aqui, ó. Você tem tanto conhecimento das escrituras que você consegue discernir o que é bem
e o que é mal, certo? O que é certo e o que é errado. O que é de Deus e o que não é. O que é heresia e o que é verdade. Entende? É a partir daqui, esse é o fundamento de pregação, de conversações, de uma vida cristã, né? Desde do momento em que os cristãos se reúnem, que a gente chama de culto, né? Que o culto é algo que tem que ser direcionado a Deus e não aos homens. Depois eu vou falar sobre isso. E é, é isso. Não tem a ver com outras coisas que não tem nada a ver com Deus, entendeu? Às vezes usa, às vezes até usa, né? Deus manda dizer e às vezes é heresia, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado. Jesus mesmo falava, eu não lembro onde está escrito, mas é um dos evangelhos, provavelmente nos 4 está escrito. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Então imagina, usarão o nome de Jesus Cristo. Falarão, aqui está o Cristo. Mas Jesus diverte, não vão. Não vão. Entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o engano é algo que Deus sempre... Eu acredito que até que é propósito de Deus. Por quê? Deus determinou o engano. E isso já aconteceu desde o princípio, lá antes da queda do homem, no jardim do Éden. Olha só isso. Ou seja, para que o homem fosse verdadeiramente testado, entendeu? Testado. Se ele é nascido de Deus e se ele é nascido da carne, entende? Porque quem é nascido da carne é levado por todo o vento de doutrina, de engano, de heresia, entendeu? Para ele tudo faz sentido e em tudo ele acredita, entendeu? Ele não prova, entendeu? Deus fala, provem a mim, me testem, entendeu? Para ver, né? E vejam que eu sou Deus, entende? Deus é Deus e não tem como, velho, não tem como. Então vamos lá, versículo 16, agora eu vou ler direto sem parar, ok? Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Aqui, lógico, eu vou ter que dar umas pausadas aqui. Aqui é porque ele estava se referindo a pessoas que também eram judeus, certo? Eles tinham costumes judaicos. Então, eles vinham da religião judaica, então eles tinham que tinha uma cultura, certo? Eles tinham uma cultura judaica, que nem a gente é brasileiro. Tem uma cultura brasileira, entendeu? Comidas típicas e tudo mais. Então a gente tem esses costumes, né? Faz parte da nossa naturalidade, certo? Como brasileiro. Então eles também, eles eram judeus, tinha a cultura judaica, tinha as comidas típicas, as festas de celebrações e tudo mais. Porém, eles já entendiam, a igreja de Colossenses, os irmãos de Colossos, eles já entendiam que a única coisa que salvava eles era a fé em Jesus Cristo. Eles eram salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Mas nada podia salvar eles. Não era o que eles faziam ou deixavam de fazer que ia salvar eles. Entende? Então vamos lá. Seguindo, isso daí tem Romanos. Se vocês quiserem entender profundamente sobre isso, a salvação somente pela graça mediante a fé, lê Romanos. Esse, mano, é o melhor livro que vocês poderão ver sobre a justificação pela fé, certo? E a salvação pela graça. Então vamos lá. Não permitam, aí verso 17, eu não li. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. A realidade está em Cristo. Continuando. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões. Ó, tive visões. Já, tu tá ligado, tu tá ligado. Eu sei que tu tá ligado. E sua mente carnal a torna orgulhosa. Ou seja, eu tenho visões. Deus me deu visões, não sei o que e tal. Pessoa orgulhosona. Pode ver que a maioria é orgulhosa. Pode ver. Não é. Quando que dá uma de humilde, é uma humildade falsa. Pode ter certeza, pode ter certeza. Então, beleza, vamos lá.
Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Quem é a cabeça? É Cristo. Não está unido à cabeça. Essa pessoa não está unida à cabeça. A partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Ou seja, é uma pessoa que é, ela é orgulhosona, tem visões e por ela ter visões, ela é uma pessoa mais espiritual e, bom, ela não está ligada ao corpo, que é a igreja de fato, entendeu? Ela não está ligada. Ela acha que ela é a diferentona, a distintona, de tá acima de todo mundo e não importa o que os outros pensam. Beleza, então vamos lá, seguindo. Qualquer coisa depois a gente detalha, senão o vídeo vai ficar muito longo novamente. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, olha, vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo. Esses princípios, a gente, que nem eu falei, são aquelas regras humanas, ensinamentos humanos, certo? Como se ainda pertencesse a ele, o que? A esse mundo, vocês se submetem a regras como não manuseie, não prove, não toque. Por quê? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Soa familiar isso? Parece familiar? Olha só. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria. Olha o que Paulo está falando. Realmente, tem aparência de sabedoria mesmo. Com sua pretensa religiosidade. Ou seja, tem aparência de religiosidade, certo? Falsa humildade, como eu falei, e severidade com o corpo. Ou seja, não, é difícil, é desconfortável. Não, então isso mesmo é coisa de Deus. Isso aí é para agradar a Deus e tal. Tá errado. Entendeu? É falsa humildade e severidade com o corpo. Entendeu? Aí Paulo, olha o que Paulo fala aqui para finalizar. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Não adianta, véio. Aí tu vê esse com a capa de religioso que tem de pecado escondido, de imoralidade sexual e tudo mais. E aí? E aí? O que serviu? Tá com cabelão lá no pé. Que serviu de tá com de calça naquele calor de 50 graus, entendeu? Que adiantou? Nada. Só tá cumprindo, só tá mostrando, ensinando pra pessoa o seguinte: se você andar de calça, não cortar o cabelo, não se pintar, não usar regata, não colocar um colarzinho, né? Então você tá salvo. O que importa é isso. Você tá salvo, você tá cumprindo tudo certinho ali, tá dentro dos ensinamentos, vai pro céu. Essa é a mentalidade do povo, entendeu? Essa é a mentalidade. Porque eles não têm conhecimento. Não têm conhecimento. Logo, não vão lutar contra os seus pecados mais horripilantes. Não vão guerrear contra eles. Ou seja, eles não vão ter o Espírito Santo. Entende? Isso daqui eu estou trazendo, expondo de acordo com o que está vendo na minha mente. Eu não preparei nada, só os versículos mesmo. E com base nisso, que eu fundamento tudo o que me levou a sair da instituição, certo? Então, beleza. Agora eu vou lá para... Agora eu já vou tratar de exposição, pregação. O que vocês entendem aí? Vocês entendem como palavra, né? Eu entendo só como uma pregação ou uma exposição, enfim. Mas não com palavra. Palavra é isso aqui, como eu disse. Vou afirmar isso sempre. Olha o que diz aqui em Zacarias capítulo 3, versículo 1. Depois disso, ele me mostrou... Zacarias está tendo visões, certo? Me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. Olha só. Meu Deus. Josué é um sumo sacerdote. Eu penso aqui que ele está representando Jesus Cristo. Quando levou os pecados dele, de toda a humanidade, ele foi visto por Deus como uma coisa horrível. Uma coisa que mereceu a morte. Entendeu? E realmente foi isso que aconteceu. A justiça de Deus foi feita em Jesus Cristo. Toda a ira dele foi depositada em Cristo.
que ele assumiu a nossa culpa. Nós que merecíamos aquela morte, entendeu? Mas Jesus Cristo falou, não, vou mais um pouquinho, deixa eu dar mais um tempo para ele se arrepender. Meu Deus, aproveite a oportunidade. Jesus Cristo vai voltar e ainda há tempo de você se arrepender e crer em Jesus Cristo, tá bom? E olha seguindo, o sumo sacerdote diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. Olha só, parece que não onde está o sumo sacerdote, que é aquela pessoa que faz a intermediação, intercede pelo povo a Deus e traz a palavra de Deus ao povo, ou seja, é aquele cara que vai, digamos, está no púlpito para trazer algo de Deus para o povo. Ali na onde ele está, Satanás também pode estar. Olha só que interessante. Percebeu? Satanás também fica lá. Ele está lá também. Então a gente tem que tomar cuidado e entender. E aí a gente entra na questão. O que é verdade e o que é heresia? Heresia nada mais é do que a distorção da verdade. E a gente vai lá para Gênesis 1, só para resumir esse vídeo aqui. Então vamos lá, Gênesis 1, não, 1 não, olha, 1 não, 1 é criação. Vocês sabem, né? No princípio Deus criou os céus e a terra sem forma vazia, mas é Gênesis 3, onde trata-se da queda do homem. Olha só o que está escrito aqui, vamos ler até o versículo 4. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ela faz uma pergunta para Eva, beleza. E aí respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Que isso, vocês não vão morrer. Mentira, isso aí, não, que isso. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha só, meu Deus. Agora olha a reação de Eva. Meu Deus. A serpente falou o que mesmo? Não, vocês não vão morrer se comerem esse fruto. Imagina. Não vão morrer. Pelo contrário. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, ou seja, vocês conhecerão o bem e o mal, assim como Deus conhece o bem e o mal. Olha só, aí a mulher, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ou seja, olha que delícia de fruto, meu Deus, eu vou virar, vou ter conhecimento igual Deus tem conhecimento das coisas. Era atraente aos olhos. Ela via e falou, nossa, que coisa maravilhosa. Lindo, não tem como resistir isso daqui. É maravilhoso. Olha só, que palavras que agora me trouxeram um sentido para minha vida agora. Olha só, que lindo. Parece até Deus falando comigo, né? Uma referenciazinha aí. E serão conhecedores do bem e do mal. Aí, beleza. Voltei um pouquinho. Era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento. Ou seja, a mulher queria, não, quero ter discernimento. Conhecimento traz discernimento, como eu falei anteriormente, através da palavra de Deus. Mas esse discernimento aqui era um enganoso discernimento, ou seja, era uma heresia sobre discernimento que a serpente estava expondo para Eva. Certo? Aí, beleza. Desejava para ela se obter discernimento. Tomou do fruto, comeu e deu a seu marido. Que cara besta também, né? Adão era embaçado. Moscou. Enfim, mas é trágico. Isso atingiu a gente. Só Deus agora e só Jesus Cristo. A gente tem que crer em Jesus Cristo pra gente ter a salvação de fato. Entende? Alcançar a misericórdia. E não é por nossas obras. É a graça dele, é graça. Você não merece, é graça. A graça te alcança. E aí
você crê no Evangelho. É tudo Deus, é tudo Deus. Tudo tem a ver com Ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O universo é dele, é Deus, é teocêntrico, é cristocêntrico, entendeu? Não é antropocêntrico. Você não é o centro. O ser humano não é o centro. O centro de toda a criação é Deus. Tudo foi criado para louvá-lo, glorificá-lo, certo? E ok. E aí aconteceu toda a tragédia que a gente sabe a partir dessa heresia da serpente. Uma serpente astuta, que lá em Apocalipse, Jesus Cristo fala, Satanás, a antiga serpente, se referindo a essa serpente. Entendeu? Então, espero que você reflita um pouco sobre isso. E você entenda que essa minha decisão, eu estou esclarecendo aqui, tipo, de uma maneira bem prolongada, apesar de ser um mas tem bastante coisa. Eu escrevi uma carta, escrevi algumas coisas. Eu tenho isso em mãos e quem quiser saber mais detalhes pode me procurar. Estou disposto a conversar um pouquinho, tá bom? E é isso. Me apego à verdade, busco a verdade sempre, sempre, sempre. Porque no fim deste caminho eu consigo ver Jesus Cristo. Ele é a verdade. Então, se ele não me atrair, estou perdido. É como se eu estivesse num túnel sem luz alguma no fim. Mas nesse túnel eu vejo uma luz que brilha fortissimamente. E ela se chama Jesus Cristo. Espero que você encontre essa luz através da verdade. Ok? Então é isso. Deus abençoe. Quaisquer esclarecimentos adicionais vocês podem me chamar. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima.